Hans Kelsen foi um jurista e filósofo austríaco nascido em Praga, que na época fazia parte da Áustria. Fez seu doutorado em Viena e por isso ele é considerado o fundador da chamada, olha que coisa, Escola de Viena, formada por outros juristas positivistas, tal como o Bobbio e o Hart. Que coincidência, hein? Ele foi, na época, e ainda é, uma figura proeminente no mundo do direito. Foi o criador da Constituição Austríaca de 1920, que traçou vários institutos inovadores no direito que, depois, foram copiados por vários países europeus no pós-guerra. Sendo judeu, fugiu da Áustria para os Estados Unidos na época da ascensão de Hitler, em 1941. Mas suas teorias, mesmo assim, acabaram por influenciar todos os países da Europa e vários outros do mundo, inclusive as constituições de Banânia. Ele é um dos grandes filósofos por trás do Estado Democrático de Direito, que se tornou um modelo de Estado no pós-guerra. Mas, antes de tudo, ele foi um pesquisador assíduo voltado para a filosofia do direito. Dentre as muitas contribuições dele, a principal é o livro chamado Teoria Pura do Direito, lançado em 1934. Em que consiste a Teoria Pura do Direito de Kelsen? Bem, consiste em analisar o direito como uma ciência em si, reconhecer que seres humanos vivendo em sociedade estão fadados a entrarem em conflito e é preciso uma forma da sociedade resolver tais conflitos, para que exista uma ordem social. Kelsen percebeu que o direito, as leis, constituições, a justiça em si, são gerados por uma evolução histórica que parte de lutas políticas entre partidos, reis, presidentes, governantes e até igrejas. Mas isso é errado porque contamina o direito com ideologias e conveniências políticas dos países. Ele entendeu que o direito precisava ser justificado por si só, não por um mero acidente histórico que levou tal partido ao poder em tal país. O ponto dele é preciso encarar o direito como uma ciência em si. As leis devem refletir uma forma de tratar conflitos entre pessoas totalmente dissociada da política e do Estado. Se você não percebeu um forte componente racional no pensamento do Kelsen, é porque você não está prestando atenção. Ele está dizendo literalmente que o direito deve ser algo independente do governo, da política. Leis, normas de conduta, punições devem ser pensadas por si só, não como uma extensão do poder do Estado. Como esse cara começou com uma ideia tão próxima do jusracionalismo, um direito não estatal, um direito independente do Estado, mas ao mesmo tempo descartou o jusnaturalismo e acabou traçando as bases científicas e filosóficas do juspositivismo moderno. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Qual é o argumento do Kelsen em favor do juspositivismo? Lógico, Kelsen tem uma obra enorme, vários livros, dezenas de argumentos, axiomas, tratados. Não estou dizendo que tudo que ele produziu foi um único argumento. De fato, vou apontar vários pontos na linha argumentativa dele com os quais não concordo. Mas existe um argumento dele que pretendo demonstrar como fundamental no entendimento de como, apesar de partir de uma lógica totalmente racional, uma visão do direito independente de governo, linda como deveria ser mesmo, ele acaba gerando uma visão fortemente positivista que acaba por justificar e dar força ao Estado Democrático de Direito. Vamos falar aqui explicitamente do livro Teoria Pura do Direito. Embora ele tenha escrito vários outros livros, esse é o único que li integralmente e me sinto capacitado a emitir opinião. De qualquer forma, é a obra mais importante dele e a mais citada. Antes até de chegar a avaliar o livro em si, é importante notar que, ao mesmo tempo que busca desvencilhar o direito do Estado, ele também deixa claro que o objetivo dele é desvencilhar o direito das ciências naturais, do jusnaturalismo, da moral e da religião. Por que isso? Ele levanta a velha história da guilhotina de Hume, para desacreditar o direito natural. Já explicamos em outros vídeos que todos os positivistas gostam de definir o direito jusnatural como um ser, quando, já explicamos, não é isso. O direito natural já é um dever ser. O direito jusnatural parte de normas, ou seja, de deveres ser, que já existem na sociedade. Ao contrário, vamos mostrar que a tal norma fundamental do direito do Kelsen
é que é derivar um dever ser de um ser, ou seja, o direito juspositivista é quem, invariavelmente, cai na guilhotina. Mas vamos com calma. A teoria pura do direito tem uma longa introdução, em que o Kelsen descreve o que é uma norma, o que são normas jurídicas, positivas e negativas, aquelas coisas todas do direito. Descreve ato, fato, negócio jurídico, ou seja, como as normas do direito se relacionam com eventos e ações humanas. Finalmente, define o que ele chama de ordem social, que é um conjunto de normas que define como indivíduos devem se comportar face a outros indivíduos. Ele faz a distinção importante que existem várias ordens sociais desse tipo, moral, religião, sendo o direito apenas uma delas. Mas o direito distingue-se das demais, segundo a definição dele, por incluir a punição para a quebra da norma. Ou seja, não basta você dizer que fazer X é errado. Você tem que dizer que, se você fizer X, a sua punição vai ser Y. Bacana fazer um parênteses aqui que concordo que, mesmo no direito jusnatural, haver uma norma sem previsão de punição específica é uma besteira. Dizer coisas como deve-se respeitar a propriedade privada é uma besteira que não diz nada. Na melhor das hipóteses, pode-se encarar como um preceito moral, mas não como uma norma jurídica. Por outro lado, dizer que, se você estiver dentro da propriedade de uma pessoa contra a vontade dessa pessoa, o proprietário tem o direito de usar o mínimo de violência necessário para retirar você da propriedade e ainda cobrar indenização por qualquer prejuízo que tenha tido com isso. Isso sim é uma norma de direito que faz sentido, porque explica não só o que é a coisa errada, você invadir a propriedade de alguém, como também já deixa clara qual é a sanção para esse ato. Se você invadir a propriedade de alguém, se você estiver dentro da propriedade de alguém contra a vontade dessa pessoa, ele pode usar violência para te expulsar de lá e ainda cobrar eventual indenização. Mas ainda não chegamos no ponto central do livro. Após essa introdução, ele divide a teoria geral do direito em duas partes, o direito estático e o direito dinâmico. No direito estático, ele analisa como um conjunto de normas pode ser aplicado na sociedade. Lembra que, para ele, a norma já inclui a punição. Então, entenda que, quando falamos de propriedade privada derivada da ética argumentativa, por exemplo, já estaríamos incluindo o PNA ou estopel, que é algo fundamental para caracterizar uma norma jurídica. O entendimento dele é que, mesmo após definidas as normas e a forma como as mesmas serão aplicadas e punidas, esse processo ainda está carregado de casuísmo e estatismo, e isso não é bom para o direito. Ele estabelece uma série de parâmetros para como uma norma de direito deve ser aplicada na prática dentro de uma ciência do direito. Ou seja, suponha que já existe um conjunto de normas de conduta, como essas podem ser garantidas ou forçadas na sociedade. Mas essa parte é a menos interessante para nós. O ponto importante que eu quero chamar a atenção é o que ele chama de direito dinâmico. Direito dinâmico, como ele o define, é a forma como uma norma legal é gerada, ou seja, o que justifica essa norma legal. Isso é algo que é mais interessante para a gente, justamente porque ele encara essa norma como algo que deve ser independente do Estado. Infelizmente, como apontamos, ele acha também que deve ser independente do jusnaturalismo. Chega a ser até curioso que ele fala no capítulo 5 do livro dele, o capítulo sobre dinâmica jurídica, que a forma de definir normas jurídicas deve ser sempre pela argumentação, pela lógica, com base no argumento. A primeira vez que eu li esse livro, ainda na época da faculdade, nem prestei atenção nisso. Mas agora, quando estava relendo algumas partes marcadas dele para fazer esse vídeo, me deparei com essa parte e toda uma nova visão sobre isso, depois de estudar a ética argumentativa do Hoppe. Kelsen chegou perto, chutou na trave, mas não marcou gol. Tá igual o meu Vascão, coitado. De qualquer forma, é curioso como ele segue o seu argumento. Repare que ele parte da premissa kantiana pura. Para derivar uma norma de dever ser, é preciso uma norma anterior. Nesse sentido, ele cria a famosa pirâmide de Kelsen, o que legitima um parasita deputado federal a parir uma lei idiota qualquer para foder com a sua vida. Bom, o que legitima ele é o fato de haver uma lei superior a essa, uma norma de dever ser superior a essa. E se para uma lei ser válida é preciso uma norma superior que a valide, ele coloca aqui o seu ponto central, que é o argumento idiota dele que leva a todo o problema.
Segundo Kelsen, existe uma regra básica chamada norma fundamental do direito, que é uma norma básica subentendida em todo o sistema jurídico. Segundo ele, essa norma fundamental é o que justifica, por exemplo, a existência de uma Constituição. Pensa bem, se uma norma tira a validade de uma norma anterior formando uma pirâmide, o que valida a norma básica, a Constituição, o pico dessa pirâmide? O argumento dele para isso é que a sociedade precisa de um conjunto fixo definido de normas jurídicas. Isso é uma norma por si só. Na visão dele, se uma sociedade precisa de um conjunto de normas para ter ordem, isso justifica a criação de um conjunto de normas, que é a ponta da pirâmide e que justifica todas as demais normas. Mas, seu Hans Kelsen, isso não é derivar um dever ser de um ser? Bom, pois é. Como expliquei no vídeo sobre a guilhotina de Hume, apenas algumas vertentes do justnaturalismo caem na guilhotina, mas todo o justpositivismo cai na mesma guilhotina, porque deriva sempre um dever ser de um ser. Repare ainda que isso é diferente da norma básica que leva à ética argumentativa. Como expliquei no vídeo sobre ética argumentativa e reforcei no vídeo sobre guilhotina de Hume, a ética argumentativa é uma meta-ética que, para produzir uma ética de fato, precisa também de uma norma base, de um dever ser básico. Essa norma básica, esse dever ser básico, é justamente a visão de que queremos uma sociedade de convivência pacífica. Se queremos viver em sociedade de forma pacífica, precisamos derivar um conjunto de normas jurídicas. Como tais regras, para serem perenes no espaço e no tempo, precisam ser criadas por argumentação, daí derivam-se todas as normas básicas da ética argumentativa, autopropriedade, propriedade privada e por aí vai. Veja lá no vídeo sobre ética argumentativa. Repare a diferença óbvia da norma fundamental do Kelsen. A norma fundamental dele não pressupõe a convivência pacífica, não pressupõe um interesse, deixa claro que é um ser, que deve haver um ordenamento social. Isso abre caminho para soluções coercitivas impostas pelo Estado. Ele mesmo escreveu a Constituição da Áustria, que impõe regras coercitivas sobre o povo de lá. Mas, além dessa diferença com relação ao objetivo, existe uma diferença no escopo dessas normas. Segundo a visão do Kelsen, essa norma fundamental do direito implica que deve existir um conjunto de normas que deve ser aceito por todas as pessoas de uma sociedade. Daí ele deriva que coação é algo obrigatório. Realmente, se você vai ter um conjunto de normas que todas as pessoas precisam aceitar, a única forma de fazer isso é através da coação. Pessoas, naturalmente, pessoas livres, jamais vão concordar sobre um conjunto único de normas. Ele entende que, como o direito é uma ciência, a norma fundamental exige que se crie uma Constituição, ou seja, uma norma base que, por sua vez, vai dizer como serão criadas as leis, as demais normas daquele país. Dessa forma, todos os aspectos legais da vida daquela sociedade seriam resolvidos em função dessa norma fundamental do direito, derivando um conjunto consistente de leis para todos. Isso, lógico, é música para o ouvido dos estatistas, socialistas e justpositivistas em geral. Permite que se escreva o tal contrato social do Hobbes, como o governo quiser, mantém a justificativa de estados e governo. Kelsen ainda vai mais longe e diz que acredita que deveria haver uma Constituição global, delegando poderes no mundo todo para países e estados, de forma que todos estariam num ordenamento jurídico único global. Lógico, dá para perceber o nível de afundamento do pé na lama positivista do cara, né? O ponto dele para isso é que, se o direito é uma ciência, é algo racional, deve haver um conjunto ótimo de normas. Como esse conjunto de normas ótimo seria criado, é indiferente. Deve ser definido pela Constituição, mas é óbvio que há um padrão ideal no mundo todo para definir esse conjunto de regras. Repare mais uma vez na diferença para a ética argumentativa, que, por definição, busca apenas um mínimo ético. Na visão justnaturalista, a visão libertária, busca-se a liberdade máxima. Não se deve impor um padrão de normas específico ideal para todas as pessoas do mundo, mas, ao contrário, estabelecer um mínimo ético que permita a convivência pacífica. A partir desse mínimo ético, que deve ser a norma com a punição correspondente, entende-se que o livre mercado irá cuidar de gerar regras morais locais, regras processuais, regras de convivência,
que complementarão esse mínimo ético de forma a garantir um conjunto total de regras heterogêneo, diferentes em cada cultura, mas que permitam o desenvolvimento humano pacífico. E esse é o ponto que me preocupa em alguns libertários que parecem buscar uma interpretação única correta da ética libertária, que precisaria ser aceita por todos os libertários. Quem não acredita nessa definição correta do libertarianismo ou do anarcocapitalismo não seria um libertário de verdade. Repare como esse tipo de colocação é muito similar à norma fundamental do direito do Kelsen. Buscar um consenso e entender quem não participa desse consenso como não sendo um libertário é basicamente entender errado o libertarianismo. Ok, você pode criar um grupo, pode chamar esse grupo de um nome e dizer que quem não concorda com a constituição daquele grupo não faz parte do grupo. Isso pode até evoluir para uma empresa de segurança privada que tem essa base normativa. Mas o libertarianismo vai além disso. Todas as pessoas no mundo são libertárias por definição do libertarianismo. Todos nós já nascemos anarcocapitalistas, até o mais ferrenho socialista. Eles apenas não entenderam ainda os conceitos da liberdade. Todos nós já vivemos no ancapistão, porque a norma fundamental do direito não existe, assim como não existe nenhum contrato social. Portanto, todas as besteiras que foram escritas em nome dessas duas coisas são inválidas. Já vivemos no ancapistão. O que existe por aí são várias gangues mafiosas que querem te convencer que o ordenamento jurídico delas é o único que é válido, e que eles são diferentes de todas as outras máfias que também têm o ordenamento jurídico delas por aí. Não se confunda com mais uma dessas gangues tentando convencer todo mundo que o seu entendimento do anarcocapitalismo, da ética libertária, é melhor e mais profundo e correto que o de fulano ou beltrano. Não existe regra fundamental do direito. Você pode, lógico, explicar a sua visão libertária, mas ninguém precisa entender nada, nem ter conhecimento algum, para ser libertário anarcocapitalista. Todos nós já somos, por definição. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.